Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer o canal. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. A Guilda do Tigre Branco, um clima frenético tomou conta da sala. As pessoas martelavam suas teclas e manipulavam seus mouses com urgência, vasculhando bases de dados e recursos online para compilar um dossiê completo sobre Sandinho. Descobriram que ele havia sobrevivido incolume a 3 eventos críticos. O primeiro foi um covil duplo, o segundo envolveu a morte de um grupo inteiro liderado por Han Ji-dong-soo, e o terceiro foi o incidente mais recente relacionado ao assassinato de um supervisor de monitoramento de uma guilda. Os registros também mostravam que Sun Jin-woo e Yu Jin se conheceram durante o segundo incidente, e o ponto crucial sobre Yu Jin era sua relação com a empresa e Yu Jin Arquiteturas. O líder da Guilda Tigre Branco começou a considerar as implicações dessas descobertas. Circulava um rumor de que Yeo Meo-han, o presidente da empresa, estava no processo de recrutar caçadores habilidosos com a intenção de fundar sua própria guilda. E se isso fosse confirmado, não seria nada surpreendente que Yu Jin estivesse envolvido em tais planos, e que sua atuação recente fosse parte de uma estratégia maior. O recrutamento acelerado de caçadores habilidosos e a notável velocidade com que Sun Jin-woo e Yu Jin completavam portais atribuídos por Han Ji-soo lançavam uma forte suspeita, a de que Sun Jin-woo poderia ser um dos raros casos de despertar duplo. Ele compartilhou essa conjectura com um de seus subordinados mais próximos, argumentando que, de outra forma, seria quase impossível para Sun Jin-woo ter sobrevivido aos 3 grandes incidentes em que estivera envolvido, e em cada um desses eventos catastróficos. Muitos outros participantes tinham encontrado seu fim trágico. Ele acrescentou uma observação crítica. No último relatório sobre o incidente mais recente, apontava-se que um mago de rank C e uma curandeira de rank B uniram forças para neutralizar um supervisor caçador. Tal cenário, segundo ele, seria implausível, já que magia raramente sortia efeito sobre um caçador proveniente de rank B, especialmente um assassino experiente que, com certeza, eliminaria a curandeira como sua primeira ação estratégica. Dessa forma, a única conclusão lógica era que alguém mais deveria ter intervindo para derrotar o caçador supervisor. Levando em consideração os únicos sobreviventes, o mago de rank C, a curandeira de rank B e o próprio Sun Jin-woo de rank E, o dedo apontava inevitavelmente para um único suspeito. O subordinado, percebendo a gravidade da situação, perguntou ao chefe sobre seus próximos passos. O chefe lançou um olhar perscrutador por cima do ombro e revelou que planejava fazer um reconhecimento pessoalmente. Essa decisão fez o subordinado engolir em seco. O chefe raramente se envolvia pessoalmente em missões, sinalizando a seriedade do assunto. Enquanto isso, em algum recôndito obscuro de uma dungeon, 3 lobos mostravam suas presas ameaçadoras, rosnando com aparente agressividade. Mas seus rosnados não eram de ataque, mas sim de puro medo. Os monstros tremiam visivelmente. Algo ou alguém os estava aterrorizando. Uma névoa espessa começou a se formar à sua frente, e de repente, uma silhueta ambígua emergiu dela. Os lobos arregalaram os olhos e entraram em posição de guarda, olhando freneticamente ao redor para determinar a origem do iminente ataque. Porém, antes que pudessem sequer reagir, a sombra atacou com uma velocidade estonteante. Cortando o primeiro lobo de forma quase cirúrgica, os outros tentaram reagir, mas foram igualmente impotentes diante do agressor enigmático. Em um piscar de olhos, todos os 3 lobos foram fatiados como se fossem meros legumes em uma tábua de corte. O sangue jorrou em um espetáculo grotesco, e a silhueta misteriosa desapareceu no meio da névoa densa, como se fosse um fantasma poderoso prestes a iniciar uma nova caçada. Yu Jin, que agora estava vestido com um capacete de gladiador para oferecer proteção extra à sua cabeça e empunhava uma picareta para coletar cristais valiosos, não pôde deixar de pensar que Sun Jin-woo, seu companheiro, havia mantido suas habilidades em segredo o tempo todo. A intensidade com que Yu Jin estudava Sun Jin-woo revelava uma crescente noção de que ele estava, de alguma forma, mais forte do que antes. Sun Jin-woo, por sua vez, revisou suas próprias estatísticas com um senso de admiração. Agora, no nível 39, ele notou com satisfação que sua força e agilidade tinham saltado para impressionantes 97 pontos cada, e seus sentidos estavam marcados em 81 pontos. Sua vitalidade em 59 e sua inteligência em 51, os pontos de vida de Sun Jin-woo tinham disparado para 7.229, enquanto sua reserva de mana estava agora em 638. Intrigado e contente com seu progresso acelerado,
San Jin-woo ponderou sobre suas novas aquisições em termos de habilidades. Ele havia aprimorado sua habilidade de arrancada, e além disso, conseguiu adicionar uma nova habilidade chamada Ataque Vital ao seu arsenal. E seu repertório agora também incluía artes avançadas com a adaga e uma habilidade extremamente útil de furtividade. Essa última permitia que ele se tornasse praticamente invisível ao custo de 200 pontos de mana inicialmente, seguidos de um consumo contínuo de 10 pontos de mana por segundo. Tal habilidade era o legado da runa que ele havia adquirido do corpo de Gang Tai-Chi. Debruçado sobre suas reflexões, San Jin-woo decidiu consumir um líquido especial que tinha em sua posse. Era um item de classe consumível, uma poção que restaurava 500 pontos de mana. Ele sempre relutou em usar esses recursos raros, mas neste caso, o item prometia ser mais eficaz do que suas habilidades de regeneração. Ele estava inicialmente resistente à ideia de melhorar seus atributos de inteligência, mas agora parecia inevitável, já que isso também elevaria sua mana. Justo quando esses pensamentos atravessavam sua mente, um lobisomem de olhos rubros e presas afiadas irrompeu, emitindo um rugido assustador. O animal era uma massa de músculos e parecia formidável. Sem perder tempo, o lobisomem atacou, mirando diretamente na cabeça de San Jin-woo. No entanto, San Jin-woo estava preparado, e ele ativou suas habilidades de artes avançadas com adaga e ataque vital. Seus olhos brilharam com uma luz quase sobrenatural ao executar seu contra-ataque. O resultado foi devastador para o lobisomem, pois 3 feridas profundas apareceram instantaneamente em seu peito. E ele não teve chance alguma de se defender ou reagir. Uma mensagem de atualização de nível apareceu diante dos olhos de San Jin-woo, fazendo um sorriso de satisfação se desenhar em seu rosto. Mas quase que imediatamente uma nova mensagem surgiu, um aviso indicando que ele tinha alcançado um nível requerido. Confuso, mas intrigado, San Jin-woo começou a se perguntar o que exatamente esse nível requerido poderia significar. Um alerta inesperado de uma quest surgiu diante dos olhos de San Jin-woo. A missão para a mudança de profissão estava agora disponível. Fora da dungeon, um homem parecia perplexo, questionando-se mentalmente sobre o que exatamente estava acontecendo e por que tantas pessoas estavam reunidas, esperando ansiosamente do lado de fora. A jovem interveio, observando que aquela região era proibida. Ela também levantou a questão: quem eram aquelas 2 pessoas desconhecidas na área? O homem virou sua atenção para uma estudante que estava ali, dizendo abertamente que ela deveria sair do caminho, pois aqueles eram assuntos de adultos, e outra voz concordou, salientando que a presença de um portal ali tornava o local especialmente perigoso. Sem perder a compostura, a jovem esclareceu sua posição. Ela era uma caçadora, e portanto, não deveria ser menosprezada como uma simples criança. E quando o homem perguntou se ela era parte do grupo, ela confirmou com um olhar meio desanimado. Em seus pensamentos, ela ponderou que as coisas poderiam ficar estranhas se tentasse explicar toda a situação complicada que se desenrolava ali. O homem começou a divagar sobre Sandinho e Eugene, observando que eles nem sequer tinham necessidade de entrar na dungeon com os outros aventureiros. E se sua intuição estivesse correta, Sandinho era um tipo especial de recruta que só aparecia esporadicamente. E esse detalhe só o tornava ainda mais intrigante aos olhos do homem. A atmosfera relaxada prevalecia entre os membros do grupo, e enquanto uns se entregavam à bebida de chá quente, outros se dedicavam a partidas de baralho. Mas foi quando, subitamente, um grito ecoou, anunciando o retorno iminente do líder do grupo, e todos foram alertados para se prepararem. Emergindo do portal, Eugene e Sandinho reapareceram. Sandinho levantou uma questão imediata sobre os planos para o dia seguinte. Ele havia esquecido que tinha um compromisso importante, portanto sugeria que a agenda do grupo fosse mantida em aberto. Eugene consultou a programação que tinham, e ele esclareceu que já havia reservado algumas dungeons, mas que, se necessário, poderia cancelar as reservas. Eugene explicou que, se eles não usassem o portal reservado dentro de 2 dias, ele seria automaticamente cancelado. E com essa informação em mãos, Sandinho instruiu que a reserva fosse mantida. Justo nesse instante, uma voz chamou pelo caçador Sandinho. Virando-se para identificar a origem do chamado, Sandinho foi surpreendido por um homem que se apresentou como o subchefe do 2º Departamento de Administração da Guilda do Tigre Branco. Ele entregou um cartão a Sandinho, que ficou visivelmente intrigado. Em sua mente, a pergunta emergiu clara como cristal: o que exatamente a Guilda do Tigre Branco queria com ele?
Em um ambiente acolhedor de um café bem frequentado, o chefe da respeitada guilda do Tigre Branco trouxe à mesa os nomes de diversas organizações de caçadores renomados, caçadores, ceifadores, cavaleiros e famas, e deixou claro que o Tigre Branco também se incluía entre as melhores guildas da Coreia do Sul. Sem meias palavras, o chefe foi direto ao assunto e revelou que o principal objetivo daquele encontro era recrutar Sandinho para a guilda do Tigre Branco, e estava disposto a oferecer o dobro do preço que o Jin, da Arquiteturas, havia proposto. Um sorriso confiante brotou nos lábios do chefe da guilda. Em sua mente, ele estava seguro de que a proposta era tão atrativa que eles poderiam dispensar qualquer rodeio e chegar logo a um acordo. Ainda mais, ele pontuou que, se Sandinho superasse as expectativas de habilidade que tinham dele, o valor poderia ser ainda mais elevado. Olhando para Sandinho, o chefe da guilda pensava que estava diante de uma oferta irrecusável, especialmente para um caçador de ranking como ele. No entanto, Sandinho permanecia impassível. Seu rosto não revelava nenhuma emoção. De forma inesperada, ele questionou o chefe sobre qual era o valor do prédio da guilda do Tigre Branco, como se quisesse avaliar a seriedade da proposta. Pego de surpresa, o chefe visitou por um momento, claramente confuso sobre a intenção por trás da pergunta de Sandinho. Depois de ponderar, revelou que não estavam utilizando todos os andares do prédio, mas que o valor dele deveria gerar em torno de 50 bilhões. Sandinho, então, fez uma pergunta ainda mais surpreendente. Ele queria saber se o chefe estaria disposto a ceder o prédio para ele. A essa altura, o chefe da guilda do Tigre Branco começou a suar frio, atordoado com a ousadia e perplexidade da conversa, e ele se questionava mentalmente sobre o que exatamente Sandinho estava tentando alcançar com aquelas perguntas tão desconcertantes e aparentemente fora de contexto. Com uma expressão de incredulidade se intensificando em seu rosto, o chefe da guilda do Tigre Branco de repente levantou-se, rompendo a etiqueta do ambiente calmo do café, e num grito estridente, ele falou algo sobre 30 bilhões. Percebeu imediatamente que todos os olhos do local se voltaram para ele. Ele havia, sem dúvida, perdido a compostura. Limpando a garganta numa tentativa de recobrar algum grau de dignidade, ele racionalizou em voz alta que, se a oferta inicial de sua guilda equivalia a um edifício de 30 bilhões, o dobro do valor seria, por lógica, um edifício de 50 bilhões da guilda do Tigre Branco. O chefe começou a ponderar internamente sobre as habilidades excepcionais que Sandinho deveria possuir para justificar uma oferta tão extravagante, ainda mais considerando que o ranking do caçador não tinha sido reavaliado recentemente. Enquanto isso, não lhe escapou o fato de que Sandinho parecia perfeitamente sério. Não havia sinais de que ele estivesse blefando. Sandinho, percebendo a hesitação, afirmou que, se o chefe acreditava que ele estava blefando, poderia muito bem provar o contrário, e, com o celular em mãos, ele se preparava para fazer uma ligação que provavelmente mudaria o rumo da conversa. O chefe, por sua vez, chegou à conclusão de que Sandinho de fato não estava blefando, e sentiu as limitações de sua autoridade. Ele reconheceu que tal valor exorbitante estava além de suas capacidades imediatas e que precisaria de algum tempo para negociar com os superiores da guilda. Sandinho, cansado e visivelmente desinteressado em prolongar aquela conversa, levantou-se e ele disse, categoricamente, que as negociações estavam encerradas naquele instante. O chefe cerrou os dentes e fechou os olhos, lamentando a pressa que lhe tirou a possibilidade de um acordo, e ele pensou que, se tivesse sido mais cauteloso e investigado profundamente a oferta de Sandinho, talvez tivesse conseguido o acordo. Foi então que, antes de deixar o café, Sandinho se virou e fez uma pergunta intrigante. Como o chefe tinha conseguido informações sobre o seu passado? O chefe ficou em alerta máximo, mas antes que pudesse reagir, algo afiado rasgou o ar e atingiu seu rosto, fazendo sangue jorrar. O chefe começou a suar profusamente, preenchido por um medo pungente. Ele reconheceu aquilo como uma habilidade de furtividade excepcional. Contudo, quando pensou em se virar para enfrentar Sandinho, uma voz fria o interrompeu. Sandinho avisou que seria melhor se ele não se virasse, encerrando ali uma interação cheia de tensões não resolvidas e possibilidades sinistras. Oculto na sombra da furtividade, Sandinho já se posicionava atrás do chefe da guilda, e o chefe, em um lampejo de compreensão, pensou ter entendido todo o enigma que Sandinho representava. Se esse caçador conseguia receber o dobro da oferta e ainda empregar táticas de furtividade, então fazia todo sentido que a oferta de Eugene tivesse sido tão audaciosa. E o chefe admitiu que haviam enviado pessoas para investigar Sandinho e disse que um membro de sua guilda notara que alguém estava concluindo as dungeons de Anx em um ritmo surpreendentemente rápido. Por meio dessa investigação, chegaram a Sandinho. O chefe também especulou sobre os 3 grandes incidentes que haviam ocorrido recentemente nos portais,
e considerou a possibilidade de serem mais do que meras coincidências, especialmente dado o talento anormal de Sandinho. Ele prosseguiu a dizer que Sandinho, ao receber as habilidades de um caçador de alto nível por meio de seu despertar duplo, sobreviveu a todos esses eventos catastróficos. Ele acreditava que Eugene devia ter percebido as habilidades singulares de Sandinho durante uma segunda incursão que estava sendo testada por uma guilda similar à sua. Com todas essas peças do quebra-cabeça juntas, o cenário se completava. Sandinho, ainda aproveitando sua habilidade de furtividade, questionou quantas pessoas estavam cientes de sua existência. Ao chefe, revelou que apenas ele e um de seus subordinados sabiam. Paralelamente, esse mesmo subordinado se encontrava em algum lugar, indagando-se sobre os planos imediatos do chefe. Sandinho então admitiu, com um leve tom de arrependimento, que talvez tivesse sido imprudente em completar as dungeons de rank e ser tão rapidamente. Ele expressou seu desejo de que o círculo de pessoas que sabiam sobre ele não aumentasse e que, se rumores sobre ele começassem a se espalhar, ele consideraria o chefe e seu subordinado diretamente responsáveis. Com um sorriso amargo nos lábios, o chefe ponderou que, formalmente, deveria reportar essa informação ao mestre da guilda. No entanto, dado o risco à sua própria vida, ele optou por encerrar o assunto ali mesmo, e Sandinho agradeceu a descrição. Materializando-se novamente à frente da mesa, Sandinho reconheceu que sua atividade nas dungeons de rank aparentemente criaria problemas para a guilda do Tigre Branco, mas assegurou que eles não tinham a intenção de parar, e o chefe admitiu que enfrentavam desafios em treinar seus novos recrutas e que não podiam simplesmente enviá-los para portais de alto nível. Um Sandinho enigmático sugeriu que talvez pudessem chegar a algum tipo de acordo, e o chefe olhou para Sandinho com uma expressão de surpresa e curiosidade, questionando-se internamente sobre a natureza desse possível acordo. Sandinho apresentou sua proposta audaciosa. Venderiam 3 dos portais de rank que tinham reservado, mas ressaltou que essa oferta seria válida apenas naquele dia, e avisou que, se a guilda do Tigre Branco não aproveitasse a oportunidade imediatamente, teria dificuldades em reservar qualquer portal de rank no futuro próximo. O chefe da guilda ponderou sobre a oferta e considerou por um momento que Sandinho era como um vendedor ambulante de portais. Ele sabia que os portais não se manifestavam apenas em áreas metropolitanas e que sua guilda poderia muito bem treinar seus recrutas em outras províncias. Contudo, essa abordagem trazia o risco de gerar conflitos com outras grandes guildas, e o chefe visitou e questionou o custo desses 3 portais especiais. Sandinho anunciou que cada portal custaria 300 milhões de wons, e o chefe começou a suar frio. Rapidamente, ele calculou que o valor máximo que poderiam obter de cristais de mana e núcleos mágicos em dungeons de rank era em torno de 200 milhões, e pagando o preço pedido por Sandinho, sairiam no prejuízo. Em um tom quase suplicante, o chefe pediu que o valor fosse reduzido para 200 milhões. Com um sorriso rápido e quase imperceptível, Sandinho concordou. O chefe, momentaneamente perdido em seus pensamentos, sentiu quando Sandinho apertou sua mão, selando o acordo para 3 portais de rank ser por um total de 600 milhões de wons. E Sandinho então solicitou que o pagamento fosse feito imediatamente. Não parando por aí, Sandinho disse que tinha um presente para o homem, e ele pediu para que o chefe abrisse a boca e retirou um frasco contendo um líquido vermelho. Quando despejou o líquido na boca do chefe, o ferimento em seu rosto, resultado do ataque anterior de Sandinho, começou a se curar de forma surpreendente e quase instantânea. Incrivelmente surpreso, o chefe questionou se essa demonstração de habilidades de furtividade e cura poderia ser interpretada como um sinal de amizade e confiança entre eles, e Sandinho respondeu que pelo menos significava que o chefe manteria seus segredos bem guardados, e sem mais delongas, Sandinho se retirou do local. Justo nesse momento, o subordinado do chefe apareceu, questionando sobre uma luz peculiar que tinha visto e perguntando como as coisas haviam terminado com Sandinho, e o chefe, com um sorriso lateral, respondeu que acabaram de encontrar uma pessoa muito mais formidável do que haviam originalmente antecipado. Algum tempo após a negociação tensa, o telefone de Sandinho tocou, e a voz de Eugene do outro lado confirmou que 600 milhões de uns já haviam sido depositados em sua conta. Ele acrescentou que, curiosamente, um portal que deveria ter sido cancelado foi vendido, e quando indagado sobre a identidade do comprador, Sandinho manteve um ar de mistério, declarando que era um segredo de negócio. Em outro local, dentro de um escritório ricamente decorado, o chefe da guilda recebia informações surpreendentes de um de seus subordinados, e este último comunicou que havia uma abundância de portais de ranking baixo disponíveis em sua região e que todos estavam sendo oferecidos por menos de 10 milhões de uns.
O subordinado ainda esclareceu que o grupo de Eugene, conhecido por reservar múltiplos portais, não havia reservado nenhum naquele dia. Nesse instante, um misto de percepção e credulidade tomou conta do chefe, e ele compreendeu que havia sido ludibriado, e não apenas falhou em recrutar Sandinho, como também foi enganado desde o início. O grupo de Eugene nunca teve a intenção de explorar qualquer dungeon, mas mesmo assim, o que realmente intrigou o chefe foi o fato de Sandinho ter executado toda essa manobra sem demonstrar qualquer preocupação de que sua verdadeira identidade pudesse ser revelada. Justo quando essas reflexões preenchiam a mente do chefe, um número desconhecido apareceu em seu telefone, enviando uma mensagem, e era Sandinho. Na mensagem, ele afirmava que, com aquele acordo, haviam encerrado qualquer assunto pendente relacionado ao seu passado, e o chefe, agora ainda mais impressionado, percebeu quão impiedoso Sandinho poderia ser. Dirigindo o olhar para o lado, o chefe murmurou que não esperava que Sandinho fosse entrar em contato novamente. Afinal, Sandinho havia mandado a mensagem apenas depois de memorizar o número que constava em um cartão de visita. Isso era suficiente para a guilda do Tigre Branco se sentir satisfeita por enquanto, pois seu objetivo final ainda era recrutar Sandinho. O dinheiro que havia sido gasto na transação, embora significativo, não representava um montante que comprometesse seriamente os cofres da guilda. No entanto, o chefe ponderou que teria de responder por essa transação diante do mestre da guilda. Em um local remoto, cercado pelas majestosas montanhas, Sandinho se alongava. Ele estralou os dedos e anunciou que estava prestes a começar. De forma quase teatral, uma aura roxa pulsante rompeu diante dele, fazendo com que raios elétricos e poeira se dispersassem em todas as direções. Um brilho de excitação cintilando em seus olhos, enquanto ele parecia empolgado com essa tal de mudança de trabalho. Um portal de cor roxa se materializou à sua frente, desencadeando uma série de indagações em sua mente sobre que tipo de monstro estaria esperando do outro lado. Sem hesitar, Sandinho atravessou o portal, pensando que o jogo finalmente estava começando. Encontrou-se em um imenso salão iluminado por tochas flamejantes incrustadas em pilares de pedra. De repente, um guerreiro revestido em uma armadura resplandecente avançou, brandindo uma espada. Com reflexos rápidos, Sandinho esquivou-se no último instante. Contra-atacou e uma mensagem do sistema apareceu diante de seus olhos. Acerto vital ativado, com custo de 70 de mana. E o texto também informava que ele tinha aprendido a atacar com eficiência, permitindo-lhe infligir dano crítico ao mirar partes vitais dos inimigos. Entretanto, o guerreiro não era facilmente derrotado, e mesmo com ataques violentos, Sandinho teve dificuldade em penetrar a armadura impenetrável do oponente. Ativando sua habilidade especial de arrancada, aumentou sua velocidade em 30% e atacou o guerreiro de todos os ângulos possíveis. Mesmo assim, sua adaga não parecia fazer nenhum estrago. Sandinho começou a suar frio. Não era que o guerreiro fosse especialmente forte, mas sim que sua armadura era intransigentemente resistente. Sandinho aproveitou uma abertura quando o guerreiro balançou a espada com demasiada força. Rapidamente, circulou para as costas do guerreiro, murmurando que o oponente estava revelando muitas brechas em sua defesa. Foi então que uma memória iluminou sua mente, e ele se recordou de uma experiência passada em que enfrentou um oponente cuja armadura era tão rígida que sua adaga se mostrou ineficaz. Ele se recordou de ter enfrentado Hazaka, a cobra titânica que teve de esmagar com as próprias mãos. Guiado por essa lembrança, Sandinho agarrou a parte de trás da armadura do guerreiro e, com um movimento rápido e preciso, arrancou a cabeça do inimigo. Uma mensagem de sistema de emergência confirmou que o cavaleiro fora derrotado. Olhando para o cadáver caído, Sandinho percebeu que fumaça energia de dentro da armadura. Ele observou que esse tipo de monstro era fraco em lutas de resistência, questionando se aquilo podia sequer ser considerado um monstro, já que dentro da armadura não havia nada, e pensativo. Sandinho considerou o quão irritante seria se tivesse de enfrentar mais desses oponentes blindados. Ele segurou uma das tochas acesas, lamentando o ambiente escuro do lugar e desejando que pudesse utilizar uma pedra luminosa em vez da tocha rudimentar que estava em sua mão. A atmosfera estava mais densa do que nunca, mas Sandinho, equipado com sua tocha, estava preparado para enfrentar quaisquer desafios que viessem a surgir. Enquanto contemplava a armadura derrotada e jazente aos seus pés, Sandinho ponderava sobre a natureza da dungeon em que se encontrava. Era como uma dungeon instantânea da qual ele não poderia sair até concluí-la. Isso fez refletir sobre a importância de conservar o máximo de mana possível. Afinal, a característica mais irritante dessa experiência era o fato de que o dano era acumulativo ao longo do tempo. Um aviso do sistema surgiu, informando que nesta área específica de dungeon,
Tanto as poções quanto as habilidades de cura estavam restringidas, e além disso, não haveria recuperação automática de status ao subir de nível. Pensou então sobre as habilidades que possuía. Seu acerto vital era eficiente, mas também consumia muita mana. Se tivesse previsto essa situação, talvez tivesse investido mais pontos em inteligência para ter uma reserva maior de mana. Esta dungeon não só era de dificuldade desconhecida, como também não oferecia opções de cura ou recuo. Era um lugar extremamente arriscado, e ele compreendeu que podia subestimar a quest de mudança de trabalho em que estava envolvido, pois não tinha ideia de quantos dias ou semanas levaria para completá-la, e o fato de não poder se curar adicionava uma camada extra de complexidade. Nesse momento, um pensamento súbito cruzou sua mente, e ele se perguntou se tinha completado sua quest diária. O rosto de Sandinho ficou instantaneamente sombrio ao lembrar da punição que sofrera na última vez que falhara em completar essa tarefa, e decidiu mais prudente terminar o que tinha começado o mais rápido possível. Lembrou-se da centopeia da qual se tornaria prisioneiro na última vez que demorou mais de 12 horas para completar um trabalho. Ele teria que evitar esse destino a todo custo. No entanto, seus pensamentos foram abruptamente interrompidos. Vários cavaleiros estavam se aproximando rapidamente em sua direção. Sandinho esboçou um sorriso e atirou a tocha ao chão. Em um gesto rápido, um redemoinho de sangue se formou ao redor de seu punho. Ele atacou, desferindo um soco poderoso no abdômen de uma das armaduras que com impacto foi lançada para trás, colidindo com outra armadura, e ambas foram arrastadas pelo grande salão. De repente, uma das armaduras restantes ergueu o olhar na direção em que imaginava que Sandinho estaria, mas ele já tinha saltado para o alto, e com um chute descendente poderoso, atingiu a cabeça da armadura. A criatura ao lado apenas observava, percebendo tarde demais que a cabeça de seu companheiro já havia sido deslocada de seu corpo. Sem perder tempo, Sandinho agarrou a cabeça da outra armadura, e com um movimento brusco, conseguiu arrancá-la, e ele disse que, se ele não podia cortá-los com sua adaga, iria mirar nas partes onde deveriam estar os nossos. Várias mensagens do sistema surgiram, confirmando que ele tinha derrotado mais cavaleiros. Sandinho notou que algumas dessas armaduras estavam deixando cair itens ao serem derrotadas, e alguns deles eram bastante decentes. Entre os itens ele encontrou um saco de couro, um tipo de depósito feito especificamente para carregar dinheiro. Toda essa sequência de eventos só reforçou em sua mente a importância de ser meticuloso e estratégico em uma dungeon simplesmente imprevisível. Sandinho não podia acreditar em sua sorte quando percebeu que havia conseguido um item peitoral do Grande Cavaleiro. Era um item de classe B que oferecia uma redução de 7% no dano físico recebido. No entanto, havia um porém: a armadura diminuía sua velocidade de movimento se sua força fosse inferior a 80 pontos. Mesmo assim, ele rapidamente vestiu a armadura, aliviado pelo fato de que os desenhos do equipamento não eram visíveis para os outros. Ele pensou que, se as pessoas vissem isso, ele viraria motivo de piada, mas concluiu que o que realmente importava era a proteção que a armadura forneceria. Ao abrir o saco de ouro que havia dropado, porque dentro dele encontrou 30.000 peças de ouro, que adicionou ao seu montante já considerável, totalizando 863.400 peças de ouro. No entanto, mesmo em meio à sua sorte, Sandinho permaneceu alerta. De repente, com um movimento rápido e preciso, ele cravou sua adaga no ar à sua frente. A princípio, parecia que ele não tinha atingido nada, mas momentos depois, uma armadura vestindo uma capa estranha começou a se materializar do nada, e um aviso do sistema pipocou, informando que ele acabara de eliminar um cavaleiro. Então, até quando os monstros usam habilidades de furtividade nessa dungeon, ele estava surpreso e um tanto preocupado. Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos por uma bola de energia que voava em sua direção, e com reflexos afiados, ele conseguiu desviar a tempo, a bola de energia passando rente acima de sua cabeça. Quando olhou para a origem do ataque, descobriu um mago que tinha acabado de chegar, e o mago empunhava um cajado com uma esfera na ponta e sua outra mão estava envolta em energia de fogo. Sandinho ficou um tanto perplexo, notando que aquela era a mesma espécie de magia usada por Jodil Juan. O que estava acontecendo nessa dungeon, pois parecia que ele estava revivendo todas as suas batalhas anteriores. O cenário estava ficando mais complexo a cada momento, e armaduras avançavam em sua direção. E enquanto ele se preparava para atacar, percebeu a necessidade de adaptar suas estratégias. Este lugar era um caldeirão de desafios. Enfrentava uma variedade de monstros, e cada tipo exigia um conjunto diferente de habilidades e táticas. Ele precisaria usar sua força contra os cavaleiros, seus sentidos aguçados contra os assassinos, sua agilidade contra os arqueiros e sua vitalidade para enfrentar os magos, e qualquer compromisso em seus atributos poderia torná-lo vulnerável a um desses tipos de inimigos.
E como não havia investido muita inteligência, tinha que ser parcimonioso com sua mana, usando-a sabiamente para executar suas habilidades combinadas de forma eficaz. Com seus pensamentos acelerando, Sandinho cerrava os dentes, pois ele podia sentir o cansaço acumulando em seus músculos e em sua mente, e sabia que tinha que resolver essa situação o mais rápido possível. A cada segundo que passava, tornava a dungeon mais perigosa, e ele não podia se dar ao luxo de cometer erros. Algum tempo depois da inicial batalha frenética, o chão do salão estava repleto de cavaleiros tombados, armaduras brilhantes, espadas desgastadas, braços e cabeças desconectados, jaziam espalhados em um cenário caótico, e Sandinho sabia que cada segundo desperdiçado ali só aumentava o risco para ele. Ponderou sobre a possibilidade de se recolher em um canto isolado, fechar os olhos e buscar um breve repouso. No entanto, mal havia considerado a ideia quando notou um movimento suspeito no ar. Sua mão agiu quase que por instinto, agarrando uma flecha que vinha em sua direção. Ao focar seu olhar, percebeu que novas armaduras, agora armadas com arcos e flechas, tinham surgido. Sandinho praguejou, enquanto apertava com força a flecha que interceptara. O salão reverberava com sons de batalha e o ar estava pesado com a tensão do confronto. Depois de lidar com essa nova onda de inimigos, Sandinho conseguiu abrir um saco de couro que dropara, encontrando mais 20.000 peças de ouro. Ele também tirou um momento para abrir uma garrafa de água morna que carregava e, enquanto bebia, suspirou. Embora cansado, sentiu que havia conseguido um breve período de descanso e acumulado diversos itens valiosos, incluindo um boleto do guardião de rank A, um peitoral do grande cavaleiro de rank B, uma manopla do grande guerreiro de rank B, uma luva do arqueiro de rank B, um anel do grande mago de rank B e as botas do assassino, também de rank B. Mesmo com esses ganhos, ele ainda se sentia perplexo sobre o que realmente estava acontecendo naquele lugar enigmático. Caminhando pelo salão, seus olhos se empurraram em uma porta suntuosa à sua frente, decorada com desenhos intricados em dourado e vermelho. Ele pensou que talvez o boss estivesse atrás dessa porta, enquanto empurrava lentamente as pesadas portas de madeira. Mas ao fazê-lo, uma aura aterradora irrompeu de dentro do salão. Foi tão intensa que Sandinho sentiu um calafrio sinistro subir pela sua espinha, fazendo até mesmo o espírito tremer. As labaredas das tochas posicionadas simetricamente nos pilares dançavam como se também sentissem a presença opressiva. O olhar de Sandinho foi então atraído para o final do salão, onde um corredor levava até um trono imponente. Perguntou-se se seria este o salão do rei, e a inquietação tomou conta dele. Nesse momento, um passo ressoou pelo local, arrombando o silêncio perturbador. Foi quando Sandinho percebeu uma sensação familiar, algo que já havia experimentado antes no covil duplo. Era um sentimento de frio na espinha, um arrepio que envolvia todo o seu ser. Ao focar melhor seu olhar, viu um guerreiro trajando uma armadura samurai completamente envermelhada, e a energia que emanava daquele guerreiro era esmagadoramente fria. Naquele momento, Sandinho, agora no nível 45, sentia-se visivelmente devastado. Ele havia perdido pontos de vida e também de mana. Entretanto, percebeu que precisaria reunir cada resquício de sua força para o confronto que estava prestes a acontecer. O cavaleiro de nome impressionante caminhava com uma aura de poder que parecia sufocar o ar à sua volta. Uma espécie de lamejante manava de seus pés a cada passo que dava, como se a própria terra se submetesse à sua presença dominadora. Esse não era apenas um cavaleiro qualquer. Era o temível Comandante Idris, também conhecido como Comandante Sanguinário. Quando Sandinho avistou o nome do cavaleiro, cintilando em um inquietante tom de vermelho, um calafrio percorreu sua espinha, e cerrou os dentes com força, ciente do perigo representado por aquela cor de nome. Era como se a própria tipografia do nome sinalizasse um alerta de ameaça letal. O cavaleiro Idris, que era o protetor do trono vazio, iniciou sua descida pelas escadas com uma calma perturbadora, e sua espada, pendendo ao lado, chocava-se contra os degraus de pedra, emitindo faíscas que pareciam pequenas estrelas cadentes. Cada kick na escadaria reverberava como uma sinfonia ameaçadora para Sandinho, que já podia sentir o comandante cada vez mais próximo. Finalmente, Idris decidiu agir, movendo sua espada com uma velocidade vertiginosa. Ele a balançou de forma horizontal. Enquanto fazia o movimento, sua capa esvoaçava em direção ao céu, trazendo consigo uma aura majestosa e imponente, e Sandinho, agindo por puro instinto, conseguiu se abaixar a tempo, escapando de um golpe que certamente o teria dividido ao meio. Estilhaços voaram em todas as direções, testemunhas do poder devastador que a espada de Idris carregava. Sandinho observou, estarrecido, como os robustos pilares do salão eram cortados como se fossem feitos de tofu. Estava claro que ele enfrentava um inimigo de força quase inimaginável.
Não vendo outra opção, Sandinho atacou. Embora suas esperanças fossem tênues, percebeu rapidamente que sua adaga vinha à armadura do cavaleiro, gerando apenas faíscas inofensivas. Justamente quando começava a entender a futilidade de seu ataque, levantou os olhos e viu a gigantesca espada de Idris já em movimento descendente, visando a sua cabeça. O golpe veio com tal força que, ao encontrar o chão, causou uma explosão de detritos e poeira. Sandinho, no último milésimo de segundo, conseguiu desviar, sentindo o ar se deslocar violentamente onde sua cabeça estivera momentos antes. Mas o perigo ainda não havia passado. Enquanto Sandinho ainda estava suspenso no ar, uma luz cintilante emergiu do centro da explosão de poeira e escombros causada pelo ataque anterior de Idris. Era a espada do comandante, vindo em direção à cabeça de Sandinho com velocidade letal. Por pura sorte ou habilidade, Sandinho desviou novamente, e a lâmina impactou, e ele perdeu momentaneamente o equilíbrio, caindo enquanto Idris passava por cima dele como uma sombra da morte. Recuperando-se rapidamente, Sandinho utilizou sua agilidade para se distanciar do próximo ataque e ficou olhando para as costas de Idris, onde a capa vermelha e os cabelos da mesma cor flamejantes atiravam ao vento como bandeiras de um exército invencível. Enquanto o suor frio escorria por sua testa, ele cerrava os dentes com toda a força e ponderava sobre a capacidade de sua própria armadura. Ele sabia que a redução de velocidade que ela fornecia só seria eficaz se a força do oponente fosse menor que 80. O poder devastador de Idris deixava claro que sua força superava esse número, tornando o comandante uma ameaça de um nível completamente diferente. O poder de destruição que Idris exibia era inegavelmente inferior ao de Sandinho, e a mesma diferença brutal se manifestava em sua agilidade. E a armadura de Idris era tal que conseguia anular os esforços defensivos de Sandinho, o que significava que até sua capacidade de defesa superava a de seu oponente, diante dessa disparidade avassaladora. Sandinho se pegava pensando se haveria alguma forma, em alguma realidade, de derrotar Idris ali, naquele cenário, pois o comandante era incomparavelmente mais poderoso do que Sandinho poderia ter imaginado. Imerso em dúvidas e quase resignado ao fato de que a vitória parecia impossível, Sandinho fez algo inesperado, e então ele guardou sua adaga no inventário com um movimento rápido e deliberado. Entendeu que sua única chance contra Idris seria um combate corpo a corpo, sem o auxílio de armas, e com um olhar resoluto, estralou seus dedos e ajustou sua postura, preparando-se para o confronto. Ao perceber a mudança, Idris observou, com uma capacidade pontuada por um vestígio de surpresa, que Sandinho havia descartado sua adaga. Aceitando o desafio implícito, Idris levantou sua colossal espada e a cravou no solo com um baque estrondoso, desprendeu sua capa majestosa e a atirou ao chão, logo seguida por suas próprias adagas, que foram igualmente descartadas. Com um gesto das mãos, sinalizou que, se Sandinho desejava um combate sem armas, ele próprio também lutaria da mesma forma. Sandinho se surpreendeu ao ver que Idris estava vindo para uma luta no soco, questionando-se se isso era uma espécie de cavaleirismo ou se o comandante simplesmente não levava a luta a sério. Mal teve tempo para concluir esse pensamento quando Idris, exibindo uma rapidez espantosa, avançou e desferiu um soco certeiro em seu peito. O impacto foi tal que Sandinho foi lançado contra a parede com uma luta devastadora, fazendo a estrutura de pedra se rachar e se despedaçar ao seu redor. Um gemido de dor escapou de seus lábios, mas ele sabia que não tinha tempo para sofrer, porque Idris já estava em seu encalço novamente. Idris já estava lá, seu punho cerrado pronto para acertar Sandinho uma segunda vez. Sandinho conseguiu colocar seus braços à frente do peito numa tentativa desesperada de defender o ataque. Não adiantou muito. O soco de Idris foi tão poderoso que, mesmo com a defesa, provocou uma explosão ensurdecedora, fazendo pedras e escombros da parede já danificada voarem em todas as direções. Ganhando uma fração de segundo, Sandinho conseguiu se desvencilhar e se afastar, tomando uma respiração trêmula. Acreditava que havia conseguido mitigar o dano do ataque, mas rapidamente percebeu que estava errado. Seu medidor de pontos de vida mostrava uma perda de aproximadamente 500 pontos com aquele único golpe devastador, e ficou claro para ele que, se não fosse pela proteção limitada oferecida por sua armadura, muito provavelmente não teria sobrevivido para contar a história se continuasse a ser alvo dos ataques de Idris. Os braços de Sandinho estavam marcados por hematomas evidentes, contrastando com a quase inabalável postura de Idris, cuja silhueta majestosa emergia por entre a nuvem de poeira e detritos resultantes do embate anterior. Com um olhar mesclado de respeito e temor, Sandinho não pôde evitar pensar o quão assombrosamente forte Idris permanecia, mesmo sem o auxílio de sua temível espada. Era um dilema mental agonizante tentar conceber uma estratégia que o permitisse, se não derrotar,
ao menos competir dignamente com um monstro como Igris. Apesar de sua desvantagem e força bruta, Sandinho ainda acreditava piamente em sua agilidade. De repente, um aviso surgiu no sistema, indicando que sua habilidade de arrancada havia sido ativada, impulsionando sua velocidade em 30%. Agarrando-se a esse último vislumbre de esperança, Sandinho disparou em direção a Igris com uma aceleração surpreendente. Optou por um ataque direcionado ao abdômen do oponente e, com toda sua força concentrada, desferiu um soco potente. No entanto, para seu espanto, Igris antecipou o movimento e já vinha descendo o cotovelo em um contra-ataque que visava a cabeça de Sandinho. A única opção que lhe restou foi tentar bloquear o golpe iminente com o braço, e, cerrando os dentes em uma expressão de resiliência, Sandinho conseguiu parar o golpe, ainda que por um fio. Em um momento de alta tensão, ambos ficaram frente a frente, os olhos de Igris brilhando com uma intensidade quase incendiária, enquanto Sandinho cerrava os dentes, ciente da gravidade da situação. E então, como se um sinal invisível tivesse sido dado, uma série frenética de socos e contra-socos eclodiu entre eles, cada golpe resultando em pequenas explosões de força e energia. Sandinho estava dando o melhor de si, e seus socos articulavam com potência, mas Igris demonstrava uma resistência equivalente. O gigante articulava seus próprios ataques, mirando repetidamente a cabeça de Sandinho, que por sua vez se esquivava e revidava na medida do possível. Então, em um lance audacioso, Igris acertou um golpe em Sandinho. Ele tentou esquivar-se, mas não foi totalmente bem sucedido. O impacto fez girar no ar como um desgovernado, e nesse interim, uma mensagem de sistema surgiu, informando que sua vida agora estava abaixo de 30% e que sua habilidade de perseverança foi ativada, reduzindo o dano subsequente em cerca de 50%. Sandinho percebeu que seu índice de defesa havia aumentado graças à sua habilidade passiva, e isso fez crer que ainda havia uma chance, por mais ínfima que fosse, e, enquanto ainda rodopiava pelo ar, Sandinho executou um golpe com a perna, buscando acertar a cabeça de Igris, mas o gigante, com sua perspicácia e agilidade surpreendentes, conseguiu capturar seu pé em pleno ar. Parecia que o golpe de Sandinho seria certeiro, mas Igris frustrou suas expectativas ao segurar sua perna. Num movimento ágil e coordenado, Igris levantou a perna de Sandinho, mirou seu braço e desferiu uma cotovelada devastadora no abdômen de seu adversário. Igris então completou, e Sandinho foi catapultado pelo ar, fingindo a parede atrás do trono com uma força aterradora. E o impacto foi tão violento que a parede explodiu em uma enxurrada de escombros e fragmentos, adicionando mais uma cicatriz ao cenário já devastado daquele grande salão. Sandinho estava em um estado de desolação completa, enquanto sua forma machucada despencava da parede destruída, uma sensação amarga de desespero encharcando sua alma. Aterrissando com um baque surdo, percebeu que havia caído de forma inusitada. Estava sentado no trono que dominava o centro da sala, e o ambiente em torno dele parecia quase irreal, como se o tempo tivesse parado para capturar essa cena inusitada. Com a cabeça baixa e um suor frio brotando de sua pele, Sandinho exalava uma aura de sobriedade. Não precisou olhar para saber que Igris se aproximava. A imponência do guerreiro era notável, enchendo o espaço como uma aura pesada, e Igris parou ao lado do trono, a aura de poder emanando dele quase insuportável. Então, com um movimento quase casual de seu braço, Igris conjurou uma aura mística em sua palma. O que aconteceu a seguir parecia desafiar as leis da física. Sua espada, anteriormente cravada no solo do salão, foi atraída para sua mão como ferro a um imã, com um encaixe perfeito. A lâmina encontrou seu mestre e Igris empunhou a espada com uma força titanesca. Na sequência, Igris pegou sua lâmina ameaçadoramente na direção do pescoço de Sandinho. Tudo indicava que esse seria o golpe final, o último capítulo da epopeia de Sandinho. O próprio Igris parecia preparado para desferir o golpe fatal. No entanto, em um evento que só poderia ser descrito como sobrenatural, a espada parou abruptamente, detida a meros centímetros do pescoço de Sandinho. A mão dele estava lá, envolta em uma aura resplandecente, segurando a espada de Igris. Sua mão estava protegida pela manopla do Grande Cavaleiro, um item de classe B que oferecia uma redução de dano físico de 3%, além de proteger suas mãos de ferimentos e limitar a redução da capacidade de movimento caso sua força estivesse abaixo de 80%. A aura do golpe de Igris entrou em colisão com a manopla de Sandinho, resultando em uma explosão de energia que reverberou pelo salão, fazendo os alicerces tremerem. Então Sandinho, com um sorriso sinistro que rasgava seu rosto, fez um movimento quase teatral com sua adaga recém-convocada e mirou o olho esquerdo de Igris. A lâmina penetrou a órbita com uma precisão cirúrgica, desencadeando uma descarga de eletricidade.
Aproveitando o momento de vulnerabilidade, Sandinho se alavancou, agarrando a parte inferior do corpo de Ygritte. Com o impulso, ambos foram ao chão, com Ygritte caindo de costas e Sandinho pousando triunfantemente por cima dele. A dinâmica do combate havia mudado em um piscar de olhos, e agora era qualquer um que poderia sair vitorioso daquela arena carregada de tensão. Em uma exibição de astúcia e resistência, Ygritte rapidamente retirou a adaga que estava cravada completamente em seu próprio olho. Seus movimentos eram fluidos, como se preparasse para desferir um golpe contra Sandinho. Contudo, Sandinho, cujos olhos se estreitaram em determinação, não tinha intenções de deixar sua adaga preciosa nas mãos de outro. Com uma habilidade quase mística, a adaga que Ygritte segurava se desmaterializou. Sandinho tinha a capacidade de recuperar sua adaga e convocá-la de volta. Não perdendo tempo, ele fez um gesto com seus dedos, e a adaga reapareceu instantaneamente em sua mão. Um grito gutural ecoou de seus lábios enquanto seus olhos incendiavam de energia e ele mirava a adaga diretamente na garganta de Ygritte. Embora seu ataque tenha sido raso, a expressão de Sandinho permaneceu implacável, seus olhos cravados no inimigo. Ele não tinha intenções de parar e, com uma destreza sobrenatural, ativou sua habilidade de ataque vital. Esta habilidade foi ativada em rápida sucessão, permitindo que Sandinho aprofundasse cada vez mais o corte na garganta de Ygritte. Finalmente, em um último movimento estratégico e exaustivo, Sandinho usou toda a sua mana restante para cravar a adaga ainda mais fundo na parte inferior da garganta de Ygritte. Uma névoa espessa começou a emanar do corpo de Ygritte. Seus olhos, uma vez repletos de fúria e desdém, agora pareciam vazios e opacos. Sandinho continuava a olhar para Ygritte com os dentes cerrados, a tensão ainda visível em sua expressão. Ygritte estava imóvel. A névoa que se formava em torno dele era a única indicação de que já fora uma força a ser reconhecida. E então, subitamente, um aviso luminoso surgiu, proclamando que Sanjin Woo havia derrotado o comandante sanguinário Ygritte. Outras notificações surgiram quase imediatamente, informando que Sandinho tinha subido de nível. Exausto, mas vitorioso, Sandinho encontrava-se de joelhos, apoiando-se em uma perna, enquanto o corpo inerte de Ygritte jazia à sua frente. Um sentimento de incredulidade o envolveu. Ele mal podia acreditar em sua própria vitória. Em termos de aptidão, técnica, habilidades e experiência, Ygritte o superava em todos os aspectos. Era um milagre, uma virada do destino, que ele, Sandinho, tivesse saído vitorioso, e compreendeu que, se tivesse cometido um único erro, estaria morto agora. Sua introspecção foi interrompida quando ele percebeu que novos itens haviam aparecido à sua frente. Um alvo do Cavaleiro Vermelho, o toque do Domador, um saco de couro e uma pedra do retorno. 4 itens de grande valor, recebidos de uma só vez, eram uma recompensa como nenhuma outra, digna de um feito épico, e serviram como um lembrete silencioso da monumentalidade da batalha que acabara de travar. Com um misto de assombro e excitação, Sandinho ainda tinha dificuldade em acreditar no que acabara de acontecer, e sentiu que talvez, afinal, tivesse valido a pena arriscar tanto em um ambiente tão inóspito e perigoso. Sua mente gerava as possibilidades enquanto ele abria o saco de couro que carregava os seus prêmios. Quando fez, seus olhos se alargaram ao descobrir um montante descomunal de gold, 1,5 milhão de moedas. A euforia tomou conta dele novamente. Ele percebeu que o sistema realmente gerava uma quantidade de gold que era igual à que ele possuía anteriormente, e agora com uma fortuna duplicada em suas mãos. E como se isso não fosse suficiente, ainda havia mais. Ao lado da fortuna em gold, também repousava um item de classe S, o Elmo do Cavaleiro Vermelho. Essa peça espetacular de armadura oferecia 15% de redução de dano físico, além de um aumento de 20% tanto em vitalidade quanto em força, além da chave do castelo demoníaco. Essa era a primeira vez que Sandinho se via na posse de um item de equipamento de tal calibre. Sem hesitar, ele colocou o elmo em sua cabeça e imediatamente sentiu como se suas estatísticas tivessem sido elevadas a outro patamar. E mesmo a mera redução de 15% no dano seria um game changer, mas as adições de 20 pontos cada em vitalidade e força tornavam o item ainda mais formidável, pois seus danos de força agora alcançavam 128, enquanto sua vitalidade subia para 137. E ainda havia mais. Em suas mãos, Sandinho segurava uma pedra de runa e uma pedra de retorno, objetos cujas funções ele ainda tinha que descobrir. Especialmente intrigante era a pedra de retorno. Ele se perguntava por que o sistema lhe daria algo assim, principalmente depois de uma vitória tão esmagadora. Afinal, este era o salão do boss, era o fim da linha, ou assim ele pensara. O fato de ter recebido uma pedra de retorno só poderia significar uma coisa.
Talvez a quest ainda não tivesse chegado ao seu desfecho final, e essa realização o preenchia com uma mistura de antecipação e inquietação. Se você gostou e quer ajudar o canal, deixe seu like e se inscreva para a continuação.